Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Marta Moitinho Oliveira, Suzete Francisco, David Santiago. Viva, eu sou a Sónia Sapaz, estamos de volta para mais um Poder Público. E esta semana vamos deter-nos num tema que normalmente gera grande interesse aos nossos leitores, que são as sondagens eleitorais. Todos sabemos que as sondagens são uma fotografia do momento, mas a mera possibilidade de nos darem um vislumbre de futuro faz com que seja difícil de resistir a uma notícia sobre sondagens, sobretudo quando nos parece dar alguma clareza em relação a um possível resultado eleitoral. Nem todas as que têm sido publicadas mostram intenções de voto exatamente iguais. Há 2 dias, alguns jornais divulgaram uma que punha o PSD e o CDS vários pontos à frente do PS, e ontem nós, a RTP e a Antena 1, avançámos com outra que mantém o cenário do empate técnico. Porquê é que eu recomendo a nossa? Porque de todas as que têm sido feitas, é a que tem uma amostra maior. Foram feitas mais de 1.200 entrevistas. Vamos a isso? Hoje temos connosco a Marta Oliveira, que teve a oportunidade de analisar os resultados da sondagem para escrever uma peça. Marta, o que é que tu achas importante sublinhar sobre os resultados e refirma a dados relevantes ou curiosos que te tenham posto a pensar, no fundo? As ideias principais que me parece que se podem extrair da sondagem que nós demos são exatamente aquelas que nós também destacámos no trabalho que fizemos, que são o facto dos resultados parecerem mostrar que os eleitores não vão decidir de uma forma muito diferente do que decidiram em março do ano passado, quando foram às urnas, o que não é de todo surpreendente, tendo em conta que estamos a falar de um período de cerca de 1 ano. As coisas não mudaram assim tanto desse ponto de vista. E também estas eleições acontecem numa altura em que pode haver também já alguma saturação de ida às urnas. São as terceiras eleições legislativas muito próximas, para além de todas as outras atos eleitorais que se vão juntando, e portanto o clima político tem estado assim bastante tenso, desgastante, cansativo e às vezes um pouco distante até do que, penso eu, do que as pessoas desejariam e a dificuldade que elas têm em se rever naqueles debates provavelmente acaba por também as distanciar. E, portanto, se calhar ficaremos no tudo igual como antes. Se mantiver tudo igual daqui até ao ato eleitoral, até porque nós sabemos que isto daqui até ao ato eleitoral, embora seja pouco tempo, que é 18 de maio, tudo pode acontecer e estas coisas mudam todas muito rápido. Portanto, este parece-me ser um dado importante. Um outro importante tem a ver com aquela questão dos indecisos. A nossa sondagem apontou para um número de indecisos, desta vez, inferior à sondagem anterior que a Católica tinha. Ou seja, parece que estamos menos indecisos, o que até parece contradizer um pouco aquilo que eu acabei de dizer, mas de certa forma isto também evolui muito. Nós vimos isso da outra vez, que o número de indecisos foi variando muito nas sondagens que nós fizemos, que nós fomos publicando naquele último mês, principalmente antes das eleições. Portanto, isto é tudo um bocado variável. Os indecisos obviamente são determinantes, assim como são determinantes os momentos em que as pessoas decidem em quem votam. Nas outras eleições houve uma empresa de sondagens que não foi aquela com que nós trabalhamos, que fez uma pergunta que foi bastante útil para concluir isto, que era: as pessoas tinham decidido em quem votar no momento em que foram votar, no dia em que foram votar. Penso que até foi nas outras, na maioria absoluta do Costa, nós aqui que nos surpreendeu. 28 debates. Exatamente. Portanto, elas decidiram naquele dia. E, portanto, neste clima de desgaste, pode haver uma fúria inicial de vamos outra vez para eleições, não acredito, e as pessoas acabarem por decidir depois no momento. Portanto, é tudo muito variável. Depois, relativamente à popularidade dos líderes, que também foi uma coisa que analisámos, um aspecto que analisámos na sondagem, tem uma coisa interessante que é: eles parecem ser... Deu-me um bocadinho a sensação, quando estava a ver os resultados, que os líderes são um bocadinho mais penalizados do que propriamente os partidos. É como se a pessoa fosse mais penalizada do que a marca. Todos eles desceram. Há partidos que... Os partidos também, a maior parte, acho que todos desceram, mas não é tão visível, não é tão transversal. Não desceram todos, porque a Iniciativa Liberal, por exemplo, subiu, mas quase todos. Exato. E, no entanto, nos líderes todos desceram. Nota-se que há ali um olhar de desconfiança da parte dos eleitores para os líderes, a tentar responsabilizá-los, de certa forma, um pouco por este clima de tensão política e de desgaste.
Muito bem, Suzete, alguns partidos de facto perderam intenções de voto desde a última sondagem, em outubro, é isto que a Marta também se está a referir, mas a popularidade dos líderes, sobretudo, é a que está em queda, como acabámos de dizer. A que circunstância é que tu atribuis esta descida? Claramente enfim, um desagrado geral com a situação política e com a atuação dos líderes e, como dizia a Marta, eventualmente algum cansaço do eleitorado. Antes de mais, faço notar que a avaliação dos líderes partidários nunca tem números extraordinários. Mesmo nos melhores resultados, estamos sempre a falar de avaliações ligeiramente acima ali da linha d'água, do 10 até ao 12, não costuma ir muito para além disso. Mas em relação à avaliação que os inquiridos fazem nesta sondagem, de facto, o que mais se destaca é a descida geral. Ninguém fica excepcionado, nem sequer Rui Rocha, que teve ali uma posição diferente em relação dos restantes partidos da oposição em relação à moção de confiança, toda a gente desce. E isto contrasta, se formos atrás, à sondagem de outubro, por comparação com julho, tinha acontecido precisamente o contrário. Os líderes subiram? Os líderes subiram praticamente todos, houve a exceção de Mariana Mortágua, mas com esta exceção todos estavam a subir, de julho para outubro e de outubro para abril todos descem. O que é que muda de uma circunstância para outra, dado que estamos a falar de uma tendência geral? Em outubro, estávamos já em vésperas de discussão do Orçamento de Estado, tinha sido notório o esforço dos partidos, no caso dos principais partidos, para encontrar um acordo que permitisse viabilizar o orçamento, e agora estamos na situação inversa, prestes a ir para eleições. Portanto, acho que há aqui o ambiente político pesa aqui nesta avaliação geral. Depois, outro dado relevante, Luís Montenegro, sendo o líder que cai mais, enfim, não estamos a falar de um valor muitíssimo relevante, 1,3, mas é o líder que mais cai, mas continua a ser o líder com melhor avaliação média. E isto é uma má notícia para Pedro Nuno Santos, porque significa que nesta altura em particular, depois da questão da SPI não viva, de todas das várias polémicas que tem havido em torno de Luís Montenegro, não do governo, mas de Luís Montenegro em específico, o eleitorado não parece muito impressionado com isso e não parece valorizar assim tanto essas questões, o que levanta aqui alguns problemas para a campanha do PS. Já temos falado sobre isso e a conclusão é que, de facto, esses casos pouco influenciam o resultado eleitoral, como se viu na Madeira. Só uma última nota. Uma coisa sobre isso que tu estavas a dizer, que é interessante, que é mais do que a avaliação positiva de Luís Montenegro, e de facto eles nunca estão muito acima de 10%, é o facto de 66% das pessoas inquiridas darem-lhe avaliação positiva. Nós estamos a falar de mais de 2/3, que é bastante significativo. Sim, nos dois parâmetros ele este valor parece interessante. Aliás, essa tendência, eu acho isso muito curioso, esta tendência que inverte de julho para outubro e de outubro para abril, tanto acontece em relação à avaliação média como às avaliações positivas. Inverte-se totalmente e sem exceções. É muito curioso. Já agora uma última nota. Esta parte inclui também um ranking de notoriedade. E é um ponto em que André Ventura se destaca sempre. É sempre o líder partidário com maior notoriedade e desta vez chega aos 100%. Ou seja, não há ninguém que não saiba quem é André Ventura. Depois temos Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos, que estão muito perto, 99, 97. Mariana Mortágua também está neste campeonato, tem 97. Os restantes líderes estão todos na ordem dos 70% e isto também se tem repetido nas várias sondagens, Rui Rocha é o líder com menor notoriedade, tem 72%. Acho que isso, aí ele colocou agora o Rui Rocha nos cartazes, acho que isso tem alguma coisa a ver com esta menor notoriedade
que se tem repetido. Eu lembro-me que o ano passado, a meio da campanha, tiraram-se-lhe os óculos. E isso para um líder que já tem fraca notoriedade. Sim, era mais difícil reconhecê-lo ainda com isso, mas é precisamente o argumento era que ele seria mais popular. Quando foi substituído, quando Coutrinho saiu, era a ideia de que era necessário um líder mais popular. Ora, um líder para ser popular tem que ser reconhecido. Tem que ter notoriedade, exato. Mas eu volto a repetir que foram 1.200 pessoas, portanto, 100% em 1.200 pessoas é de facto extraordinário. David, tu admites que estes resultados, na verdade, são muito próximos do cenário que resultou das eleições. Admites que se confirmem, mas que ainda assim possa haver um partido a sair do Parlamento? É assim, um partido, um governo? Não. Não percebi. Queria mesmo perguntar se achas que há algum partido que pode não ser eleito. Ou seja, manter-se mais ou menos igual, mas... Aqui há o risco, tendo em conta esta sondagem, há o risco do PAN não perder a representação parlamentar que tem, e todos os outros, tendo em conta os valores, parece-me que garantiriam pelo menos um deputado único, no caso da CDU, ou até eventualmente um grupo parlamentar. Obviamente que este resultado pode acontecer na prática. Agora, eu gostava de recapitular e de olhar para trás, porque a primeira sondagem da Universidade Católica a seguir à queda do governo de António Costa na sequência do chumbo do orçamento, ou seja, portanto, que foi a eleição que redundou na maioria absoluta. A primeira sondagem da Católica, eu repito, volto atrás para não perder o raciocínio, essa primeira sondagem dava também números muito idênticos àquilo que tinham sido os resultados de 2019. E depois, como nós bem sabemos, acabou por haver uma maioria absoluta. Mas não só havia sondagens que colocavam sempre o Rui Rio e António Costa, portanto PS e PSD, muito próximos, como já a escassos dias das eleições, há uma sondagem que aponta para a possibilidade de vitória do PSD. Quem estuda sondagens de forma mais afincada considerou na altura que a própria maioria absoluta também terá sido e terá decorrido da mobilização que aconteceu pelo receio de haver um governo do PSD que pudesse fazer uma aliança com o Chega. Isto porque na altura Rui Rio nunca esclarecia, nunca fez um não é não, como fez Montenegro, por exemplo. E, portanto, esse receio de eleitores mais moderados teria feito até com que eleitores que tradicionalmente votam PSD ou que estariam propensos, ou que teriam alguma propensão a votar PSD nessas eleições, tivessem acabado por votar no PS, e por outro lado também tenha ajudado a mobilizar o próprio eleitorado socialista, e daí que em poucos dias tenha havido uma maioria absoluta que contrariou aquilo que as sondagens diziam e que inclusive há poucos dias apontavam para a possibilidade de vitória do PSD, não é? E não sejamos ingênuos, as próprias sondagens têm um efeito no eleitorado. Tem um efeito, e é esse efeito, porque tiram uma fotografia naquele momento e depois, a partir daquele momento, há toda um efeito que se gera e que pode ou não alterar por completo aquilo que é a indicação ou a média das sondagens. Pronto, fazendo essa salvaguarda ou essa ressalva, aquilo que eu acho que esta sondagem mostra é uma continuidade daquilo que é o essencial das sondagens. Tem havido uma ou outra já que apontou para um cenário de não empate técnico, mas julgo só uma ou duas, mesmo até o momento é que conseguiram furar o empate técnico. A generalidade dos barómetros mensais da Intercampos, da Aximage, normalmente apontam para cenários de empate técnico, tal como a da Católica, que já o apontava em outubro, que foi o último estudo, e agora reitera esse mais ainda. Aproxima muito aquilo que foram os resultados da AD, do PS e do Chega nas últimas eleições. E isto tem sido a tendência. E, portanto, a crise política, o caso em torno da empresa familiar de Montenegro, não parece vir aqui mudar grandemente aquilo que é essa tendência, não é? Sim, as intenções de voto dos eleitores. Agora, obviamente, nós sabemos que há o fenómeno da campanha eleitoral, aquilo que se venha a saber até lá, até à campanha e depois durante a campanha, e todos esses movimentos que venham a acontecer, esclarecimentos ou não de Montenegro, vai manter o não é não,
admite governar, ser primeiro-ministro se não vencer as eleições, ao contrário do que garantiu no ano passado. Portanto, há ainda uma série de coisas por saber ou por definir que poderão também elas ter uma repercussão depois no voto. Mas eu sinceramente, a mim o que me parece, e tem sido isso que eu acho que neste momento o mais provável é ver de facto um cenário muito parecido ao que houve nas últimas eleições, talvez com a ressalva da possibilidade de facto do PAN desaparecer do Parlamento. Há aqui também a possibilidade de o LIVRE, possibilidade não, já me parece cada vez mais provável, sim, o LIVRE crescer e provavelmente passar a CDU, ou seja, passar a ter um grupo parlamentar maior do que o da CDU, eventualmente até maior do que o do Bloco, embora o que apontem as sondagens é para estarem muito empatados, o Bloco e o LIVRE, e portanto não consigo dar-te uma resposta muito definitiva, mas diria que é possível que se repitam. Também é possível que tenhamos uma surpresa, embora me pareça que uma maioria absoluta de uma só força partidária, acho que é mesmo um cenário que desta vez está afastado, até porque o Chega, independentemente de todos aqueles casos que estava... Sim, agora há uma pequena descida de 1 ponto, portanto é marginal essa descida e portanto, o Chega poderá crescer um pouco, poderá diminuir um pouco, mas já não deixará de ser um partido ali no limiar de ser um dos 3 grandes partidos portugueses e, nesse sentido, inviabiliza praticamente a possibilidade de maioria absoluta de uma só força partidária. Há sempre coisas que as sondagens acabam por não nos contar e dão-nos pistas, no fundo, e é por isso que muitas vezes os resultados acabam por ser surpreendentes, como nesse ano. Vamos passar ao segundo tema. Marta, ontem mesmo soube-se que o ministro Pinto Luz é um dos alvos de uma queixa-crime que levou a PJ a fazer buscas nas instalações da Câmara de Cascais por causa de obras na Quinta dos Inglesinhos, ou futuras obras. Não te vou perguntar nada sobre o caso concreto, não era por aí que gostava de ir, mas queria ouvir-te sobre esta moda de os casos de justiça entrarem sempre pelas campanhas adentro. Ainda hoje temos a PJ em buscas em várias instalações de institutos públicos e afins. Sim. E isto, de facto, talvez nós também estejamos com mais atenção nestas alturas, não sei, mas de facto os casos acontecem e nós não sabemos até o que é que pode acontecer daqui até às eleições, porque existem um conjunto de situações relacionadas com pessoas que vão estar na rua todos os dias a fazer campanha e em debates e que estão a ser analisados pelo Ministério Público e que se estourarem, se soubermos qualquer coisa sobre eles de decisões ao nível do Ministério Público, podem ter um impacto relevante na campanha. A averiguação que o Ministério Público está a fazer ao caso da empresa familiar do Luís Montenegro, a avaliação que o Ministério Público está a fazer ao caso dos despedimentos do Bloco de Esquerda, também estão lá, não sabemos exatamente que desenvolvimentos é que teve, e há um conjunto alargado de casos que todos relacionados com dirigentes ou ex-dirigentes do Chega, com questões até bastante sensíveis do ponto de vista ético e moral, relacionadas com... não é que as outras não sejam relevantes, mas relacionadas até com abusos sexuais, e que também estão a ser investigados no Ministério Público. Se tudo, ou pelo menos uma parte destes souber até lá, teremos mais situações para ver. Agora, estes que agora surgiram relativamente ao Miguel Pinto Luz e este que foi conhecido hoje, que envolve vários organismos do Estado, muitos deles estão muitas vezes concentrados na questão da contratação pública e na forma como, cada vez mais. O que me leva um pouco a pensar que ou há aqui um problema qualquer na lei de contratação pública que parece que é feita para dar problemas de execução, limitações. Tem havido vários governantes a queixarem-se, normalmente não o fazem em on, mas em off, há vários governantes de governos diferentes a queixarem-se que a contratação pública é neste momento um constrangimento para que o Estado funcione bem. Mas também já houve alterações à lei. Também já foi havendo, mas já foi havendo. E vários em ON, desde o António Costa Silva queixava-se disso, o Nuno Melo queixa-se agora disso. Quer dizer, e se formos pensar um pouco, lembro-me que nas autarquias é muito europeus, comum também. Não, mas eu digo governantes que se queixam do excesso de burocracia e da dificuldade que isso implica depois para a execução, em particular de Sim, a queixa que tem havido de uma forma assim global tem um pouco a ver com, depois de muitos anos, há muitos anos atrás, em que houve abusos, os governantes e o Parlamento foram fazendo leis que, de certa forma, tentavam evitar que houvesse esses abusos.
na utilização de dinheiros públicos, sejam eles fundos europeus ou também outro tipo de orçamentos e coisas do género. O que é que acontece? A lei ganhou tantos espartilhos que hoje ninguém consegue fazer nada. É disto que eles se queixam, de estarem de mãos atadas para conseguir resolver as coisas, então demorarem muito tempo a resolver as coisas. E, portanto, eu acho que um dia destes teremos que olhar outra vez para essa lei e tentar, de certa forma, verificar de que forma é que ela pode ser aliviada, dando agilidade ao Estado, sem que, obviamente, se perca também, é este difícil equilíbrio, se perca também entre o controle e o controle e a transparência que são necessários. O Governo assinalou, entretanto, o primeiro ano de governação, fê-lo no mercado do bolhão, e o PSD Porto convocou uma série de militantes para irem dar conforto aos ministros. Depois disso, o Governo em peso andou pela Rua de Santa Catarina, onde são feitas muitas arruadas durante as campanhas. O Bloco criticou o ato propagandístico, como alguém lhe chamou. O PS fez queixa à CNE e eu tive a oportunidade até de escrever sobre o cuidado que é preciso ter nesta fase para não confundir o partido com o governo. Suzete, isto merece-te alguma crítica ou achas que as reações foram manifestamente exageradas? Não, era bastante escusado. Desafio-vos a fazer o exercício de aliemo-nos de que era um Conselho de Ministros, olhemos para aquela imagem, para aquelas imagens sem saber o que é que era. Aquilo parece mais um Conselho de Ministros ou parece mais uma ação de campanha? Eu diria que parece bastante mais uma ação de campanha. A moldura humana até que estava atrás deles. Que um Conselho de Ministros. Não me lembro de nenhum Conselho de Ministros que tenha sido vagamente parecido com isto. É verdade que já houve outros descentralizados, como houve o Primeiro-Ministro, mas não tiveram claque. A questão nunca se pôs até agora. Foi tudo descentralizado, até os convites. Exato. Os convites não foram feitos pelo Montenegro. Não sabia que estavam ali aquelas pessoas, estariam aquelas pessoas todas. E disse que foi trabalho partidário desenvolvido ao nível das... Foi tudo descentralizado aqui. Também disse que as pessoas não vão decidir o seu sentido de voto pelo governo ter ido ali. O que... Bom... Acho que sim, acho que isso é verdade, só que não é isso que está em causa. Bom, para isso ninguém fazia campanha, não é? Também não acredito que seja porque se cruzam com Montenegro na Rua de Santa Catarina que depois vão votar nele. Claro, campanha, durante a campanha. Mas não é isso que está, isso claro. É ajustar para canto, não é isso que está ali em causa. Aquilo é um Conselho de Ministros, o Governo está de missionários, estamos à beira de uma campanha eleitoral, parece-me que se deve de todo evitar esta confusão entre o que é o governo e o que são os candidatos às próximas eleições e que acho que os partidos grandes, o PS e o PSD, têm uma certa tentação de colocar o aparelho do Estado à sua disposição nestas circunstâncias. Não é a primeira vez também que acontece uma coisa destas. Mas é de todo de evitar que nesta altura haja confusões com o governo. Sim, o governo e evitar o partido que está já em campanha tem que ser outra coisa. Evitar esta confusão entre iniciativa governamental e iniciativa partidária, claro. Que é o que acontece o próprio Presidente da República, no comentário que fez, disse são questões de campanha eleitoral e de mobilização partidária, que é natural por parte de todos os partidos, porque percebem como este ato eleitoral é importante. Não houve nenhuma alfinetada nem disse maldade. Sem dizer, não. Mas quer dizer, quando diz são questões de campanha eleitoral, mas as questões de campanha eleitoral não têm que ser chamadas para o Conselho de Ministros. David, finalmente fala-nos um pouco sobre as listas dos principais partidos que já foram apresentadas. Já é possível saber onde vão ser os principais embates? Algumas surpresas que tenhas visto? Não, há várias surpresas, mas pronto, eu começaria, obviamente, há os círculos, os distritos mais relevantes, ou seja, aqueles que elegem mais deputados e aí onde se vai jogar muito daquilo que será a vitória nas eleições, aqui eu vou-me cingir aqui, vou excluir o Chega deste jogo, embora o Chega, obviamente, tenha um papel determinante também aqui, até porque conseguiu eleger em todos os círculos menos um nas últimas eleições, o que foi uma novidade absoluta no nosso sistema político. Mas nós temos em Aveiro, obviamente, é o grande embate, temos, portanto,
Desta vez Luís Montenegro concorre pelo seu círculo de origem, digamos assim. Portanto, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro vão disputar Aveiro e indiscutivelmente será talvez a batalha mais decisiva, não é mais decisiva, mas a mais mediática, a mais simbólica. Em Braga eu acho que será interessante porque temos ali Hugo Soares e José Luís Carneiro, que são dois potenciais aspirantes, ou melhor, são dois potenciais futuros líderes dos respectivos partidos. Obviamente o Hugo Soares poderá vir a ser a prazo nunca na sucessão, ou dificilmente numa sucessão a Montenegro, e também uma eventual chegada dele um dia à liderança do PSD dependerá sempre muito da forma como acabar a liderança de Montenegro. Uma coisa não está desligada da outra. Mas depois ele vai estar contra José Luís Carneiro, que é também, que anda a fazer trabalho, quem vai ouvindo algumas pessoas do PS e sobretudo de estruturas locais percebe que, ao contrário do que aconteceu há cerca de 1 ano e 3, 4 meses, em que José Luís Carneiro partiu para um embate interno contra Pedro Nuno Santos, sem qualquer trabalho, é aquilo que se diz a cacicagem, se quisermos, interna, ele não tinha esse trabalho. E, portanto, sem claque, para usar uma expressão. Sem claque, o que se queira. E, portanto, José Luís Carneiro está já, nos últimos tempos, a fazer algum desse trabalho, que era um trabalho que Pedro Nuno Santos andou a fazer durante 20 anos e, portanto, havia todo esse atraso. Portanto, estamos ali também, no fundo, um dos distritos que elege mais deputados. Braga é também uma das principais distritais, tanto do PS como do PSD, e, portanto, acho que esse embate será muito interessante de seguir. Obviamente, Lisboa, temos Miranda Sarmento, que tem o capital político de um ministro das Finanças que está a cumprir, está a conseguir bons resultados e, portanto, isso é sempre um nome forte. Normalmente, nos últimos anos, o ministro das Finanças tem sido nomes fortes. Aconteceu com Mário Centeno, Fernando Mina e agora com Miranda Sarmento, e enfrentará Mariana Vieira da Silva, que não tem se calhar o mesmo peso político atualmente, embora já tenha tido muito peso político nos governos de Costa, e portanto nesse sentido será também interessante perceber, porque nenhum deles tem o perfil de campanha de rua, de andar na rua. Nenhum deles é muito efusivo, muito empático no sentido de criar aquelas alegrias genuínas que às vezes aparecem nas imagens de campanha. Dificilmente veremos muito esse tipo de coisa neles. Eles tentarão fazê-lo, mas também será interessante porque têm um perfil mais fechado, ambos, e portanto mais técnico até, se quisermos, e acho que vai ser interessante esse aspecto naquele que é o maior distrito. Em Porto Alegre é interessante porque há o regresso de Luís Testa no PS e a aposta em Castro Almeida, no caso do PSD, também um ministro dos mais experientes e com maior capital político, e aqui é uma aposta do PSD que não elegeu nas últimas eleições e, portanto... Perdeu para o Chega, não foi? Perdeu, o Chega conseguiu eleger e o PSD não. Porto Alegre também é o distrito que elege menos deputados em todo o país. São só dois. Continental. Sim, elege o mesmo número que os círculos da imigração, que cada um dos círculos da imigração. E eu acho que esse vai ser interessante, embora não seja muito conhecido nem muito mediático, mas vai ser interessante perceber em que medida é que Luís Testa, que é um regresso, consegue ou não reforçar a votação no PS, que ficou ali muito aproximada do Chega, e se Castro Almeida consegue de facto aqui suplantar o Chega e recuperar um deputado para o PSD. Depois, no Porto, obviamente, temos Paulo Rangel, que é alguém também já muito rodado, se quisermos, neste tipo de campanhas, e com alguém que é inexperiente, que é Fernando Araújo, que é obviamente que se o PS formar governo deverá ser o Ministro da Saúde, embora nós tenhamos dito mais ou menos o mesmo num passado, quando vimos o antigo bastonário encabeçar a lista do PSD, dos médicos. Isso não aconteceu, mas desta vez acho muito difícil que, se o PS formasse governo, não fosse ele o ministro. Mas para dizer que será aqui uma disputa entre alguém muito experiente, com muita rodagem política, e alguém que não tem de todo essa rodagem, e portanto acho que também será interessante aqui ver essa campanha. São homens.
Só homens, só porque uma mulher, basicamente sim, há poucas mulheres e estão relegadas sobretudo a distritos menos relevantes. É o costume, houve um esforço muito grande no caso do PS para tentar ter mulheres, por exemplo, eu tinha fontes absolutamente seguras, por exemplo, que o candidato da Guarda seria o atual presidente do Instituto Politécnico, Joaquim Brigas, e que havia a garantia, inclusive, da direção do PS de que, tendo em conta algumas proximidades políticas, de que aceitariam a escolha, embora haja essa prerrogativa do líder, Pedro Santos, poder escolher o cabeça de lista, havia ali a garantia, que acabou por não ser cumprida, de que ele aceitaria o nome indicado, porque Pedro Santos teve que tentar equilibrar aqui e garantir mais, embora não seja obrigatório por lei haver mulheres como cabeça de lista, mas queria dar alguma paridade a esse nível, e isso também teve muito a ver com José Luís Carneiro, porque a Federação de Braga não queria José Luís Carneiro, porque José Luís Carneiro queria ser cabeça de lista pelo Porto. Depois só começou a fazer contactos em Braga depois de saber que Fernando Araújo seria o cabeça de lista. A Federação de Braga queria uma mulher a encabeçar a lista, mas como Carneiro não aceitou ir por Coimbra como cabeça de lista, teve que ser chutado novamente para Braga, foi imposto à Federação de Braga e com isso houve menos uma mulher cabeça de lista e isso contribuiu também para que, entre outras, mas na Guarda em particular, acabe por ser que a Aida Carvalho, da Fundação COA, e no fundo criou ali algum descontentamento até internamente, porque Pedro Santos, neste caso, por exemplo, falhou àquilo que tinha dado como garantido que aceitaria essa escolha. Mas pronto, isso depois já são aquelas jogadas que acontecem sempre em qualquer caso. Só mesmo uma última nota. Será interessante ver na Europa e fora da Europa se, no caso do PSD, que não elegeu no círculo da Europa, se consegue eleger. Sendo que o PS tem uma novidade, não é? Que salta ao Paulo Pisco. Sai Paulo Pisco, sim, entra Emília Ribeiro, é uma das mulheres que entra, e aqui José Manuel Fernandes terá, que é o Ministro da Agricultura, tem muita experiência como deputado, terá essa incumbência de tentar recuperar um deputado para o PSD, e no caso de fora da Europa, há aqui a tentativa também, no caso do PS com Vítor Silva, tentar recuperar isto. Porquê? Porque ambos perderam um dos deputados, no caso do PS fora da Europa e do PSD na Europa, perderam cada um deles um deputado para o Chega nas últimas eleições. Temos aqui um breve momento final para o público e notório. Começa por ti, Marta. Eu volto à sondagem da Católica, a nossa, para destacar a entrada fulgurante de Nuno Melo na tabela de popularidade, que entrou num conjunto de 9 líderes diretamente para o meio da tabela. E pronto, e nós sabemos que Nuno Melo sabemos que Nuno Melo é uma pessoa muito temida nos debates e, portanto, faz todo sentido agora ir ali para meio da tabela. Mas é de nos questionarmos sobre o que terá motivado isso, é curioso, não é? É verdade. Como é que ele tem esse tipo de avaliação? Sim. Eu acho que decorre um bocadinho da notoriedade, ou seja, ele já, como o reconhecem mais facilmente até por muitos anos já na política, se calhar do que um Rui Rocha ou um Paulo Raimundo, isso poderá também ajudar aqui de alguma forma. De repente? Pois, não sei. Pois. Suzetas, tu agora. Eu queria sublinhar esta novela em que está transformada a sigla AD, que foi chumbada. O PPM é contra o uso da sigla por não integrar a coligação. O Tribunal Constitucional deu-lhe razão e proibiu o uso da sigla. O PSD e o CDS voltam à carga mantendo a sigla AD, mas agora escrevendo coligação por extenso. Hugo Soares veio dizer que isto cumpre todos os critérios jurídicos para que possa ser aceito pelo TC. Tenho muitas dúvidas. É uma marca. Como mostra um trabalho que nós fizemos ontem, o Tribunal Constitucional costuma ser muito cioso com as siglas, e o acórdão em que chumbou o uso do termo AD visava precisamente o termo AD, que lá se mantém. Portanto, acho que não vamos ficar por aqui. Esperas o pior, David? Já agora, só uma nota, porque o TC, que tem ele também siglas, porque é conhecido que muitas vezes são confundidas com a do Tribunal de Contas. Já agora, isso, sobretudo para jornalistas, isto acontece sistematicamente. Mas pronto, o Tribunal de Contas põe lá um Dzinho pequenino para enganar. Para não enganar, melhor dizendo.
Eu tenho a ver com ainda o Conselho de Ministros ontem no Bolhão, porque apesar daquilo não ter sido programado, achei interessante estar lá Rui Moreira. Rui Moreira, que queria ser cabeça de lista às europeias do ano passado pelo PSD, depois ficou chateado porque Luís Montenegro preferiu ter Sebastião Bugalho. Ele depois já não aceitou, Rui Moreira, ir nas listas, porque não aceitava ir nas listas de um... Vamos pôr aqui as palavras, porque na altura era um bocado foi aquilo que ele foi passando, não aceitava ir atrás de um miúdo nas listas. Parece-me que as pazes estarão feitas, porque Rui Moreira não tinha que estar naquele Conselho de Ministros descentralizado, fez questão de andar ali naquele roteiro que eles fizeram de campanha, ou de pré-campanha, se preferir, junto e na linha da frente com Montenegro e, curiosamente, Pedro Duarte, que se tinha auto-anunciado nesse próprio dia como candidato do PSD à Câmara do Porto. Fica aqui claro que Rui Moreira, quem é que Rui Moreira vai apoiar, não é? Portanto, não há dúvidas, e veremos qual é que será o futuro de Rui Moreira na política. Parece-me que haverá margem para ainda ter algum papel, eventualmente no PSD, não sei, mas que não deixa de ser estranho que um Presidente da Câmara independente vá participar deste ato ali no Bolhão, e que faça questão de estar junto a Pedro Duarte no dia em que ele é anunciado como candidato à Câmara, e, portanto, acho que isso é sintomático. Pode ter o desejo secreto, aspirar secretamente à cadeira do Pedro Duarte, também. Ele como ministro. Sim. Pois, é isso, ou seja, a cadeira de sonho do Pedro Duarte é onde está sentado Rui Moreira. Veremos, não estou a ver Rui Moreira como ministro dos Assuntos Parlamentares, mas admito que possa querer alguma coisa, sim, não digo que não. Mas esse episódio mostra ainda mais outra confusão, que não é só a confusão entre governo e campanha, é misturas aí no meio as autárquicas. Misturas autárquicas, um independente que supostamente até não se queria meter na sua sucessão. Para quem não se queria meter na sucessão, ele estar ali também, acho que... Bom, acho que não é preciso dizer, mas as pessoas fazem as suas Talvez leituras, seja o fim do movimento de Rui Moreira. Ele já se afastou do movimento, tendo em conta que o seu número 2, e que queria protagonizar o seu movimento, o Rui Moreira está contra ele, e, portanto, parece-me que e não aceita que ele se candidate pelo seu movimento. Portanto, é um movimento que está em extinção. É isso. É extinguir-se, melhor dizendo. Obrigada aos três. Nós voltamos na próxima quinta-feira, cada vez mais próximos do período oficial de campanha. Até lá. Até para a semana. O público fica no ouvido.